Victor Naito e nesse vídeo pretendo mostrar para vocês, trazer na verdade alguns pontos que eu julgo importantes para você conquistar a sua liberdade financeira. Uma coisa que tem que ficar clara, pessoal, é que a liberdade financeira ela não é só conquistada ganhando mais dinheiro, não é conquistada somente investindo dinheiro, mas sim você olhando para o seu comportamento, olhando para o que está em volta de você, porque isso pode definir muito o seu cotidiano, as suas escolhas e o que você vem dando prioridade no momento. Então a ideia desse vídeo é trazer justamente esses pontos e se fizer sentido também vou trazer uma experiência própria e pretendo também citar o porquê que isso pode estar te afastando do que você deseja, que é a liberdade financeira. Tudo bem? Primeiro item, crie um orçamento. É importante você definir quais são os seus gastos mensais para você possivelmente conseguir enxergar quais são os seus gastos desnecessários e aí sim começar a pensar em ajustar algo. Então é bem importante você ter uma forma de controlar os seus gastos e para isso você precisa minimamente saber quais são os seus gastos. Então crie aí uma planilha, pode ser uma planilha bem simples, não precisa ser algo muito rebuscado, onde você coloca os itens que você vem gastando. Ah, Victor, mas vai levar muito tempo. Sim, vai levar um bom tempo para você lançar na primeira vez, mas depois com seus gastos mais recorrentes, você vai acabar repetindo muita linha e vai só mudar o valor. Então vai ser bem mais fácil depois no segundo mês. Então deixe de preguiça e faça isso porque isso vai te ajudar sim a controlar os seus gastos e você pode se surpreender com o que você vem gastando. Até porque não é à toa que muitas pessoas vêm gastando com bets por aí. Um segundo ponto muito importante também, quite suas dívidas. Aqui tem um disclaimer para vocês que é assim, é comum você ter dívidas, não é problema ter dívidas, o problema é ter dívidas não saudáveis. Então quais seriam os exemplos de dívidas saudáveis? Por exemplo, o pagamento de uma casa, o pagamento de um outro bem que você tenha. Isso são gastos saudáveis, que caibam no seu bolso e que vão deixar um legado para você. E quais são aquelas dívidas que você deve evitar? Justamente aquelas que não caibam no seu bolso ou que você esteja fazendo no momento errado. Por exemplo, tendo um carro que você não deveria ter. Um dos principais pecados da classe média ou qualquer classe social que a gente tem no Brasil é querer ter um carro que é muito maior do que o seu bolso naquele determinado momento. Então aqui a gente precisa tomar muito cuidado exclusivamente com o carro para a gente acabar não sonhando demais e realizando o seu sonho no momento errado. Então antes de você adquirir essa dívida, pense bem se faz sentido para você pagar um valor 2, 3 vezes maior, dependendo dos juros que você vai pagar naquele bem, porque se você não pagar à vista, os juros provavelmente vão ser muito grandes. Tome cuidado com isso, não se coloque em dívidas que você não deve e não pode se colocar nesse momento. Então, com o primeiro e segundo passos feitos, você consegue ir para o terceiro, que é justamente começar a economizar e poupar o seu dinheiro. Então aqui você já está com seus gastos adequados e sobrando dinheiro no final do mês. Então, conseguindo identificar que você tem gastos abusivos ou gastos desnecessários, você vai notar que você vai ter uma economia de dinheiro e vai conseguir poupar dinheiro no final do mês. E é exatamente nesse momento que você coloca o seu dinheiro em um banco, em uma caixinha, em um cofrinho de algum banco para poder render minimamente 100% do CDI e você ter ali uma reserva de emergência para você resgatar a qualquer momento que for necessário. Por exemplo, uma emergência na sua vida. Quarto ponto, planeje seus objetivos financeiros. Então, se você está com vontade de fazer aquela viagem dos sonhos que você tem, planeje-se, coloque no papel quanto seria, quanto você imagina que vai gastar na viagem, porque dá para imaginar minimamente. Você consegue ir no Google hoje e ver ali no restaurante que tem um cardápio. Então, você consegue simular minimamente qual que é o custo ali médio que você vai ter. Você consegue também fazer a simulação do seu hotel, você consegue fazer a simulação dos ingressos dos passeios que você for fazer, se eles forem pagos. Então, tudo isso, tudo que engloba minimamente uma viagem, você consegue ter uma média, uma previsão do gasto que você pode ter. Isso faz você se planejar melhor para a sua viagem. Então, pense nisso, planeje-se. Eu sei que é um desafio também, não é fácil. Às vezes é complicado também para mim em determinado momento, porque é uma família toda, não é fácil de sincronizar tudo isso. Mas tente, vale a pena, pode ter certeza. Um ponto importante também, eduque-se financeiramente. Eu sei que é difícil, se você está aqui nesse vídeo, você justamente está tentando buscar algum conhecimento, mas sempre, sempre e sempre busque evoluir nesse seu conhecimento. É muita sigla daqui para lá, não é? É IPCA, é Selic, é 100% não sei do que, 200% não sei do que lá.
Eu sei, não é fácil, mas aqui você precisa minimamente se esforçar para você entender, porque você entendendo, você vai conseguir dar próximos passos que vão te deixar mais perto da sua liberdade financeira. Você não vai ficar rico do dia para a noite, mas você talvez consiga ter um dinheiro na sua aposentadoria, visto que está difícil aposentar no Brasil. A gente está vendo a crise do INSS. Você precisa se importar com isso porque não vai dar para contar com o governo na sua aposentadoria. Priorize o essencial. Nesse momento você precisa priorizar o que realmente importa. Então, a moradia, a sua alimentação, a sua educação, a educação da sua família. Então, todos esses pontos que são essenciais, você com certeza não vai poder largar de mão, não vai poder deixar de lado. Mas nesse momento, evite coisas extraordinárias, porque justamente são nesses momentos que a gente quer fazer coisas extraordinárias, como por exemplo tocar de carro, a gente pode sim acabar se complicando em nossa vida financeira. Um outro ponto muito importante que poucas pessoas fazem hoje em dia, elas têm hoje em dia, é ter paciência e disciplina. Então, quando você vê na internet muitas pessoas bem financeiramente, vivendo bem, em suas grandes casas, com grandes carros, isso pode representar que talvez eles tiveram sorte, mas provavelmente eles não tiveram. Foi muito estudo, foi muito trabalho e muita inteligência, paciência, disciplina de todos os dias fazer a mesma coisa sempre, sempre. Então, nesse momento, não negligencie esses comportamentos. Essa parte comportamental é muito importante porque define como você vai ser durante a maioria da sua vida. Você decidir mudar daqui para frente e seguir isso com uma constância, com certeza você vai conseguir colher frutos. Nada é perfeito, nada é maravilhoso, mas a gente vai vencendo cada batalha diária e nos superando também de alguma forma. É prazeroso a gente ver a nossa melhora contínua, sabe? Não é fácil, mas faça isso por você. Então tenha disciplina, tenha paciência, coloque objetivos que você consiga lidar. E se você viu que você colocou um objetivo que você não consegue seguir, então dê alguns passos para trás, mas não desista. Desistir não pode ser um ponto para você nesse momento. Você não pode aceitar isso, tá bom? Então já falamos do carro, já falamos da casa. Então você também precisa se preocupar com o que você gasta com a sua vestimenta. Se o seu dinheiro está um pouco apertado, ou se realmente não está sobrando nenhum dinheiro para você começar a investir, minimamente você precisa cuidar com o que você está usando. Às vezes você está usando o tênis que é muito mais caro do que você pode pagar, uma roupa que é muito mais cara do que você pode pagar. Hoje em dia dá para a gente se vestir muito bem, gastando até pouco. Então vamos nos cuidar em relação a isso. Não é para comprar qualquer roupa também, mas não precisa comprar roupas super caras de grife. Evite tudo isso. E agora, um último ponto que eu acredito que seja um dos mais importantes é você realmente começar a investir. Porque aqui você fazendo todos os itens anteriores, você está uma pessoa já com uma rotina bem feita, você está se controlando financeiramente, você está com qualidade de vida. Então agora é o momento de você minimamente começar a pensar em investir, ou se já está investindo, de dar continuidade nesse processo. Então continue buscando conteúdo sobre investimentos, seja nesse canal ou em outros canais também. Busque na internet, pergunte também, aqui nos nossos comentários você consegue perguntar, as pessoas conseguem se ajudar, eu consigo ajudar vocês também de alguma forma. Então utilize os recursos, porque assim você consegue trocar dentro de uma comunidade de conhecimento. E conhecimento é o que vai fazer você também mudar de vida. Ah, e também busque evitar de ficar dando muito trela para aquelas pessoas que te desencorajam. Se você está nesse processo de mudança e algumas pessoas ficam tirando sarro de você, simplesmente ignore, pessoal. Sempre vão existir pessoas assim, pessoas que não se sentem bem consigo mesmas e procuram diminuir e denegrir as outras pessoas. E se essas pessoas forem da sua própria casa, tente conviver. Não adianta você querer mudar a opinião dos outros. Você precisa mudar, se for para mudar, com ações. Então deixe a sua trajetória mudar a opinião delas. Claro que isso vem com o tempo. Então sempre lembre-se, disciplina e constância. A rotina que vai fazer você mudar de vida.